Oi, hoje eu vou trazer um assunto super fácil. Eu vou falar sobre a morte. E para isso eu vou tentar responder uma pergunta simples. Quais os principais benefícios, se é que existe, em se acreditar na vida após a morte? Para falar sobre esse assunto tão complexo, eu vou tentar passar por 3 reflexões. Qual o principal papel, função das religiões em geral? Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? E que tudo isso tem a ver com o momento que a gente está passando, cheio de incertezas, mudanças e imprevisibilidade do futuro. Então vamos lá. As religiões em geral têm a função filosófica de explicar ou descrever os acontecimentos entre 2 momentos capitais, o nascimento e a morte. E para tentar explicar isso, às vezes por terem pontos de vista diferentes, geram muitos conflitos em busca de uma supremacia de ideal. Aí a gente chega na segunda questão, por quê? Em busca desse caminho reto de dizer de determinar o que é certo ou errado, as pessoas que seguem determinada filosofia podem carregar um sentimento muito pesado, o sentimento da culpa. Por que esse sentimento da culpa? Porque por tentar se encaixar naquele caminho interpretado pelas pessoas que são porta-voz de uma ou outra religião, às vezes a gente não se encaixa naquele caminho. E aí, por não atender às expectativas, muito provavelmente a gente pode sentir culpa de não atender esse ideal. Mas aí, talvez, quando a gente consegue abstrair e interiorizar a essência daquele ensinamento, talvez a gente se liberte dessa culpa e a gente comece a ficar responsável pelos nossos atos. Talvez, então, o caminho para se libertar da culpa é se tornar responsável pelo aquilo que eu penso, sinto e faço. Assim, a gente pode pensar em qual a responsabilidade que eu tenho nesse momento que a gente está passando agora. Um momento difícil, de incertezas, de mudanças e de imprevisibilidade do futuro. Então, qual o benefício de acreditar na vida após a morte frente a tudo isso? Pode ser que o primeiro benefício seja que eu me livre da culpa por algo que eu nem sei que eu fiz, mas eu me sinta responsável e puxe algo que eu possa fazer agora e faça. Esse é um ponto. Outro ponto é lidar de uma forma mais madura com o luto. O luto está presente no nosso dia a dia, seja no final de um emprego, de um relacionamento, no final de um projeto, ou no final de uma série. Puta, esse eu confesso, eu tenho dificuldade. Mas fala aí, qual pessoa que não tem a vontade de que continue aquela série favorita, novela, filme, livro ou história que seja? Eu acho que você também tem dificuldade de lidar com isso. Eu tenho, confesso. E aí a gente chega no ponto talvez mais importante, que seja para enfrentar tudo isso, talvez o benefício mais palpável, apesar de abstrato, que é a esperança. Então, quando eu acredito que existe algo além disso que eu estou vendo, pode ser que eu fique acostumado em acreditar num amanhã. E com essa certeza que um amanhã sempre vem, desejo que vivamos o hoje nosso de cada dia. Que assim seja.